Conhece, lá de Guaíba ainda, né? São Paulo, aí, né? Irmão Fábio, a Gislaine também, o Davis. Mas, pastor Marino, nós tivemos essa bênção de poder compartilhar um tempo lá na Betel, em Porto Alegre. E eu lá em Porto Alegre, na Matriz, o pastor atualmente está em Tata, né? 100 e poucos quilômetros, mais ou menos, 110 ali. 102, eu me perdi na conta aqui. E eu me alegro muito porque é claro que ele veio para um momento especial, né? Para os seus familiares, né? A Bruna e o Bruno, né? Os filhos que estão aqui, os netos também, né? E não teve jeito, né? Senão, mas eu vou te pegar aí. Não é porque eu estou meio firmadinho, assim, meio ruimzinho da voz, né, irmão? Eu já estava domingo passado e preguei, né? Mas é que para mim é uma grande alegria de ter aqui com a gente, aqui, junto com a Raquel, tua esposa. Tá bom, queridos? Fica à vontade, aquilo que Deus colocou no teu coração, que assim seja para nós essa manhã. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Amém. Para mim é uma grande alegria estar com vocês aqui nesta manhã, né, junto com o pastor Gerson, a Dani. Obrigado. E o pastor Gerson, né, foi o nosso pastor ali da igreja Matriz, em Porto Alegre. Inclusive a nossa igreja está completando 98 anos, né? Esse final de semana está de aniversário, né, nas festividades ali. E eu estive sexta-feira lá com eles, né, dizer para o pastor lá que ele estaria aqui. E ele mandou um abraço, uma saudação para vocês aqui, pastor Igor, que é o pastor titular ali. Então, ele pediu para transmitir para vocês uma saudação. Amém? Amém. Obrigado. Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar, né, uma palavra com vocês. E a gente, como pregador, a gente faz, às vezes, vai lá, faz uns posts, né? Mas o Espírito Santo tem falado muito forte comigo numa palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Está lá em Gênesis, capítulo 12. Você tem a sua Bíblia e você pode estar abrindo aí para nós estarmos fazendo essa leitura. Uma palavra bem conhecida de todos, né? Gênesis 12, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Amém? Queria que você repetisse comigo essa frase que diz: sê tu uma bênção. Vamos todos juntos? Sê tu uma bênção. Nós estamos, meus amados, vivendo num tempo, numa época que muitos procuram as bênçãos, na verdade. As pessoas estão à procura de bênção. Então até a nossa motivação para estar muitas vezes na casa de Deus, nós estamos às vezes à procura de bênçãos. Há templos, lugares lotados de pessoas buscando bênçãos, né, buscando a sua bênção, a sua vitória. E quando Deus chama Abraão, você conhece a história. Abraão, né, aqui já era Abrão, depois ele vai, né, ser transformado em Abraão. Mas Deus chama ele para, além de fazer promessas, Deus chama ele para ser uma bênção. E esse é o propósito de Deus, meus amados, para a igreja, para nós, para vocês que estão aqui, né, neste local, para que vocês possam ser uma bênção. Uma bênção para este lugar, uma bênção na sua família, uma bênção por onde você andar. E a primeira coisa que nós podemos perceber nessa palavra, para ser bênção, nós precisamos deixar tudo. Nós precisamos atentar ao chamado de Deus, aquilo que Deus propõe para a nossa vida. Abraão, ele estava em uma terra, um lugar idólatra, era um homem próspero, e Deus diz para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela. Então quer dizer, nós precisamos, para ser uma bênção, sair da nossa zona de conforto. Precisamos sair, meus amados, do lugar onde estamos, né? Muitas vezes, até literalmente, né? Sair do lugar onde estamos
e atender o chamado de Deus, o propósito do Senhor para nossas vidas. Muitas pessoas que, como eu disse, querem as bênçãos de Deus, eles estão procurando, e há lugares, meus amados, que as pessoas vão à procura disso. E nós, às vezes, caímos também no erro de pregar e falar e dizer para as pessoas: se tu quer a bênção, venha para cá, venha receber a bênção. Mas o propósito de Deus para a igreja, para o povo, desde o povo de Israel, quando Deus chama esse povo, era para ser bênção para outras nações. E Abraão também foi bênção, né? E nós, inclusive, nós participamos da bênção de Abraão. Nós, em Jesus Cristo, nós somos participantes dessas bênçãos que Deus deu a Abraão. Nós também participamos dessas bênçãos. Então, a primeira coisa, saia da sua zona de conforto. Entregue-se totalmente ao propósito de Deus. Não questione ao chamado do Senhor aquilo que Ele tem para você. A gente, às vezes, tem que abandonar algumas coisas, deixar ou muitas coisas, né, em prol daquilo que Deus tem para nós sermos uma bênção. Tem pessoas que querem ser bênção, mas eles não abandonam, não deixam tudo para seguir a Jesus. Quando Jesus nos chama, meus amados, Ele quer que nós venhamos deixar tudo para seguir. Abandonar, muitas vezes, as nossas vontades, o nosso querer, tudo aquilo que a gente planejou. Às vezes a gente tem que fazer isso para ser bênção nas mãos de Deus. Você quer ser uma bênção na mão de Deus? Amém. Então, renuncie, atenda ao chamado de Deus, atenda aquilo que Ele tem para você. Não questione aquilo que Deus muitas vezes nos pede, irmãos. Deus diz assim: sai da tua terra, Abraão. E Abraão prontamente, ele não questionou. Ele saiu e foi para uma terra onde nem ele sabia, né, pastor Gerson? Mas Deus prometeu. Para ele ser uma bênção, ele precisaria deixar tudo e seguir ao Senhor. Segundo lugar, meus amados, para a gente ser bênção nas mãos de Deus, como Abraão, nós precisamos também ser intercessores. Abraão chegou um momento, né, aqui na verdade eu ultrapassei um pouquinho o meu raciocínio, porque para ser bênção, né, o segundo ponto seria nós promovermos a paz. Chegou um momento da vida de Abraão, que Abraão estava inclusive com seu sobrinho Ló, e eles, ali há uma contenda, meus amados, com os pastores de Ló, com Abraão. Você conhece a história? E ali Abraão dá toda a liberdade para aquele sobrinho fazer a sua escolha. E ele escolheu o melhor lugar, as campinas, lugares melhores. E ele deu toda a liberdade, ou seja, ele promoveu a paz. Diante de um conflito, algo que estava ali naquele momento. Nós precisamos, meus amados, para ser bênçãos, sempre estar dispostos a promover paz. Por onde nós passarmos, por onde nós andarmos, sejamos provedores de paz, de amor. É isso, meus amados. Às vezes surgem os desentendimentos, né? Às vezes até na igreja, até no convívio de pessoas, há conflitos, há alguns pensamentos, meus amados, contrários. E a gente, como servos de Deus, para nós ser bênção do Senhor, nós precisamos promover a paz onde estamos. Para ser bênção. Porque ao contrário disso, o que é? Ser bênção ou maldição. Às vezes estamos trazendo maldição, meus amados, ao contrário da bênção, né? Daquilo que Deus quer para nós. Porque nós muitas vezes damos lugares, meus amados, a tudo aquilo que está em nosso coração, né, que é o contrário da palavra de Deus.
Mas quando a gente começa a entender o propósito de Deus para nós, nós precisamos promover a paz por onde nós passarmos, por onde nós estivermos. Inclusive, dentro desse contexto da igreja, meus amados, sejamos provedores de paz para as pessoas, para tudo aquilo que Deus quer para nós. Amém? Isso é para ser bênção de Deus, para ser bênção do Senhor. E como a gente está há alguns anos também no pastoreio, às vezes a gente se depara com algumas situações, meus amados, que tem pessoas que não entenderam nada do Evangelho. Infelizmente, pessoas, meus amados, que às vezes querem impor as suas vontades, seu querer, e nós precisamos sim ser aquelas pessoas apazigadoras, pessoas que realmente que venham contribuir para o bom andamento da obra do Senhor. E Abraão, ele fez isso, irmãos. Dentro daquele conflito, daquilo que surgiu, meus amados, ele foi aquele que promoveu a paz. Glória a Deus por isso. Que você possa ser assim, meu querido, minha querida, você que está aqui, para que você venha ser uma bênção nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Você já ouviu aquela expressão que as pessoas dizem, aquele irmão é uma bênção, aquela irmã é uma bênção. Mas por quê, meus amados? Porque aquela pessoa, ela procura estar de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Está na palavra. E nós caminhamos nesse propósito. E ali, o que acontece? O Espírito Santo, ele age ali naquele lugar, ele age na nossa vida, ele age nos ambientes, quando nós procuramos trazer a paz. A oração de São Francisco que dizia assim, onde houver o ódio, que eu leve o amor, né? Tudo isso nós precisamos ter na nossa vida para sermos bênção do Senhor, porque é isso que Deus nos chamou, ser tu uma bênção. Uma bênção na família, na verdade, irmãos, como precisamos, né, de ser bênção para a nossa família. Infelizmente tem pessoas que às vezes que a família, né, não quer nem saber dele, né? Esse aí não. Por quê, meus amados? Porque as pessoas não estão de acordo com o propósito de Deus, não estão de acordo com a vontade do Senhor, mas quando nós estamos caminhando na direção do Senhor, Deus, Ele está conosco. E ali nós somos bênçãos para a nossa família. Quando alguém precisa de algo, às vezes até uma oração, né? Vai lá e diz assim, lá tem a gente diz que é uma coluna, né? Às vezes no seio da família, alguém que vai estar ali, um suporte, meus amados, para aquela família, bênção. Outra coisa para nós ser bênção, meus amados, dentro dessa palavra, ser tu uma bênção. Primeiro deixamos tudo, abandonamos, renunciamos, seguimos, sem olhar para trás, porque a Bíblia, a palavra de Deus diz o seguinte, quem põe a mão no arado, não olha para trás, segue, né? Sermos promovedor de paz, e também nós precisamos, meus amados, ser, agora, terceiro ponto, intercessores. Pessoas que vêm interceder. Interceder pela igreja, interceder pela nossa família. Eu tenho um querido irmão, né, irmão por parte da minha mãe, enfim, pai e mãe, o mais novo, né, dos homens, o Davi, o irmão Paulo conhece, a irmã Fátima, ali em Guaíba. Irmãos, teve um momento que ele, né, estava aprisionado pelas drogas, pelos vícios. E nós como família, né, nós demos um suporte sim para a mãe. Uma vez eu cheguei lá e ele estava destruindo tudo dentro de casa, destruindo a casa da minha mãe. Ele passou uma noite ele conseguiu uma arma e ele tinha alucinações, ele via vultos, ele achava que as pessoas iam invadir a casa, iam fazer mal para ele. Ele estava num estado de loucura. E chegou um momento, meus amados, que
que ele estava ali destruindo. Eu cheguei lá um dia, minha mãe me ligou, muito aflita, e eu estive lá, orando, intercedendo, mas antes de falar com ele, né, claro, fiz a minha oração, claro, antes de sair, e cheguei lá, meus amados, Deus me deu uma direção, assim, que ele estava, entrei no quarto, ele estava destruindo o guarda-roupa, né, chutando. Eu disse, Davi, entra no carro que eu vou te levar num lugar. Não falei aonde, ia levá-lo. E ele entrou, meus amados, ele parou do que ele estava fazendo e ele entrou dentro do veículo. Eu levei ele para o hospital. Chegou lá, eles amarraram ele, porque entenderam que ele estava num estado de loucura. Amarraram, levaram de ambulância, e eu fui junto. E ele me prometendo, né, dizendo assim, quando eu sair de lá, o primeiro que eu vou matar vai ser tu. E nós, como família, meus amados, nós fomos à intercessão, orando, pedindo a Deus. Era para ele ficar alguns meses lá no hospital psiquiátrico ali em Porto Alegre, no São Pedro. Acreditem, ele ficou 15 dias apenas. E lá Deus fez uma obra na vida dele. Ele saiu de lá, né, precisava tomar alguns medicamentos, tomou por alguns dias e nunca mais tomou. Hoje ele é ministro de louvor ali em Guaíba, na igreja de Guaíba. Irmãos, Abraão intercedeu pelo seu sobrinho que estava lá em Sodoma, né, naquela cidade. Ia ser destruída, ia passar por aquela destruição, mas ele intercedeu. Nós, para ser bênção na mão de Deus, nós precisamos interceder. Interceder por nossa família, pela nossa cidade, por aonde Deus nos colocar, meus amados. Que você venha orar. Nós temos uma arma tão poderosa que é a oração. Amém? Precisamos orar, precisamos interceder para ser bênção. E às vezes nós nem ficamos sabendo, meus amados, o canal de bênção que nós somos. Às vezes na oração, na intercessão, na verdade, as pessoas não... Só no céu que a gente vai saber, né? Para aquelas pessoas que a gente orou, para aquelas pessoas que a gente intercedeu. Às vezes um familiar, Deus traz o livramento, Deus traz a cura, a restauração. Às vezes num lugar, numa cidade, irmãos, Deus pode fazer coisas grandes aqui neste lugar se você se colocar como um intercessor. Orando pela igreja, pelo crescimento, orando pelo pastor, pela família. Então, meus amados, para ser bênção de Deus, né? E às vezes a gente tem os problemas, na verdade, irmãos, eu tenho os meus problemas também, as minhas dificuldades, você tem, mas às vezes a gente foca demais nessas coisas. E Jesus, ele veio, meus amados, ele abriu mão de tudo. E ele diz assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ou seja, em outras palavras, eu vim para ser bênção. Amém. Abriu mão da sua glória. Como Abraão, que deixou tudo, né? Deixou tudo e veio a este mundo, meus amados. Para quê? Para ser bênção. E Isaías 53, ali fala que ele vai ver o fruto do seu trabalho e ele vai se alegrar. E ele se alegrará com aquele fruto do seu trabalho. E nós também, quando nós realmente entendemos o propósito que Deus nos chamou, meus amados, nós vamos ser bênção. Nós vamos ser pessoas realmente usadas pelo Senhor. Glória a Deus. Não venha para esse lugar apenas para receber. Deus é bom, Ele tem bênção para nos dar, com certeza. Mas às vezes a gente foca demais, sabe? A gente ora, a nossa oração às vezes é voltada, irmãos, apenas para nós. Senhor, abençoa minha família, abençoa meu esposo, minha esposa, enfim. A gente vai orando, irmãos, e pedindo apenas para nós, voltados apenas para nós. Nós precisamos realmente ser intercessores, pessoas que se preocupam com a dor do próximo, daquele que está passando por alguma necessidade.
que você possa vir para esse lugar, não apenas para receber bênção, mas para ser uma bênção. Ser uma bênção, irmãos. Glória a Deus. Porque às vezes, como eu disse, a gente se preocupa demais, irmãos, e às vezes as coisas não estão de acordo com a gente. Tem pessoas que entram, às vezes, num lugar como esse, irmãos, e ele vem aqui e ele quer a bênção. Teve uma senhora, que ela foi bem famosa aqui no Brasil, né? Muito conhecida. Eu não vou citar o nome, mas eu falando, vocês vão conhecer, vão assimilar. Ela foi para um lugar, meus amados, para uma igreja, né? E ela foi ali para receber bênção. E ela doou tudo que ela tinha. Carro. Só que essas promessas, meus amados, de bênção, elas não vieram. Né? E ela pagou pela bênção. E as bênçãos não vieram. Depois ela foi tentar rever tudo isso na justiça, mas não conseguiu. Porque as pessoas às vezes vão à procura de bênção. E às vezes até pagam para isso. E tem pessoas gananciosas vendendo às vezes bênção, né? E nós precisamos realmente entender o propósito de Deus para a nossa vida. A gente tem que nos entregar para Deus, renunciar tudo, seguir a Jesus, ser intercessores, provedores de paz, ser uma bênção onde nós estamos. Deus te colocou neste lugar para ser bênção. Quando você sair da sua casa para vir a um lugar como este, que você possa, né, pensar, dizer para você mesmo, não como muitos, né, que dizem, eu vou lá receber minha bênção. Não, mude isso. Diga assim, eu vou lá para ser uma bênção. Amém. Vou lá para ser bênção. E nisso tudo, irmãos, a gente mudando esses pensamentos, sabe o que acontece? A gente é abençoado por Deus. A gente está no propósito de Deus e Deus vai nos abençoando, porque nós estamos no propósito para aquilo que Deus nos chamou. A igreja está neste lugar para ser bênção. Aleluia. Você está aqui para ser bênção. Você está na sua família para ser bênção. Deus te colocou lá naquele trabalho para você ser bênção, amigo. E às vezes nós não entendemos isso, irmãos queridos. Nós não entendemos. E Deus, Ele quer isso para a sua igreja. Amém? E por último, meus amados, para nós sermos bênçãos de Deus, nós precisamos sacrificar muitas vezes. Né? Abraão, quando Deus pede o seu filho Isaque, ele prontamente foi lá para sacrificar. Nós precisamos, para ser bênção, sacrificar. No sentido assim, meus amados, de sacrificar, entregar tudo que nós temos a Deus. Mas em primeiro lugar, o teu coração, tua vida, entregue diante do altar do Senhor. Às vezes Deus nos pede algo, irmãos, e a gente está segurando, né? A gente não quer entregar aquilo que a gente acha que é mais precioso para nós. E a gente tem que deixar isso, irmãos, entregar diante do Senhor. Às vezes Deus não quer, né, como ali ele fez com Abraão, né? Pediu para o filho, mas na hora que ele foi sacrificar o filho, Deus bradou e disse, não faça isso. Às vezes Deus quer ver até onde nós vamos, de entrega total a Ele. Nós precisamos entregar totalmente tudo que nós temos diante do Senhor. Amém. Para que Deus possa agir na nossa vida, para nós ser bênção, meus amados, precisamos entregar diante do Senhor. Né? Alguns dizem aí, ó, você está pronto para entregar o teu Isaque, né?
Mas esse Isaac que você precisa entregar é o tudo que Deus te pede. É a tua vida diante do altar do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor. Estou pronto. Sem reservas, meus amados. Sem reservas. Né? Entregar diante do Senhor a nossa vida. E eu creio que nós vamos ser uma bênção. Diante de tudo aquilo que nós falamos aqui, meus amados. E só para recapitular, a primeira coisa, deixe tudo. Siga o Senhor, siga o propósito de Deus. Seja uma bênção, promovendo a paz onde você estiver. Glória a Deus. Seja um intercessor de Deus. E entregue tudo a Ele. Tudo diante do altar do Senhor. Aí você vai ser bênção. Eu falei algumas coisas, mas eu creio que tem muito mais que a gente poderia falar aqui, meus amados, para ser uma bênção nas mãos do Senhor. A gente precisa realmente nos colocar diante do Senhor todos os dias. Diante do Senhor nós precisamos nos render aos seus pés e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme Tu queres, que eu possa cumprir os Teus propósitos aqui na face da terra, onde o Senhor me colocar, eu possa ser bênção. Que você possa ser uma bênção nas mãos de Deus. E para finalizar, meus amados, eu lembro do meu falecido pai, né? Eu tenho a minha mãe, mas meu pai já faleceu há alguns anos. E ele sempre dizia assim: meu filho, aonde você passar, deixe coisas boas. Ou seja, em outras palavras, ele está me dizendo: filho, sê tu uma bênção. Amém, meus amados? E esse é o conselho de pai. E Deus está dizendo para Abraão, dizendo para nós nessa manhã: sê tu uma bênção. Olhe para o seu irmão e diga para ele: sê tu uma bênção. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Pastor Gerson, obrigado. Obrigado, pastor Marinho. Queridos, vamos praticar isso então, conforme nós estamos aqui ouvindo nessa manhã. Obrigado, pastor Marinho, por Deus continue te usando e abençoando. Vamos praticar, queridos? Amém? Como é que a gente vai fazer então? Vamos orar. E a gente sempre traz esse foco, é uma grande verdade, como o pastor Amarildo trouxe. Eu vou para a igreja porque eu preciso, né, pegar uma bênção, tomar uma bênção, segurar uma bênção. Mas nós vamos praticar em ser bênção na vida de alguém agora, nós vamos ser intercessor para alguém. Vamos ficar em pé? Não vale casados, né? Não vale. Porque você já ora em casa com a sua esposa, seu esposo, né? Então eu gostaria que aquela pessoa que você está olhando aqui agora, que não é do teu convívio, eu gostaria que você tirasse um minuto para você orar por essa pessoa e vice-versa. E vice-versa. Tá? Em nome de Jesus. Vamos fazer isso? Em nome do Senhor? E que a gente possa pedir isso ao Senhor agora. Que você possa agora, ao invés de pedir aí, né, a Deus: Senhor, me dá isso ou me dá aquilo, você vai compartilhar agora com essa pessoa, vai ter esse tempo de oração agora, com a vida desse irmão, com a vida dessa irmã, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Nós estamos aprendendo aqui, Senhor, nessa manhã, que nós precisamos ser bênção. Nós precisamos ser bênção, Pai, na vida, Senhor amado, de nossos irmãos, na vida, Senhor amado, de nossas irmãs. Nós precisamos ser bênção. Nós precisamos rogar ao Senhor, Pai, a tua bênção. Não é só eu quero a bênção, não. Senhor, eu quero poder, Senhor, ministrar bênção na vida do irmão, na vida da irmã agora, em nome de Jesus. Comece a orar aí, querido. Comece a orar aí.